Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver o que a mídia está repercutindo sobre essa partida do Mengão. E aconteceu o que todos queriam, nação, o Flamengo tá na final da Libertadores da América. Foi sofrido, foi na raça, foi suado, mas foi Flamengo e tá na final. Diz aí, torcedor rubro-negro, a partida foi como você esperava? Que sufoco, hein? Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Muito bem, fã de esportes, imagens aí da vibração do Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, do torcedor do Flamengo, aliás, várias alterações no segundo tempo para segurar a pressão, para segurar a artilharia aérea do Racing, porque foi o que o Racing fez durante o jogo e mais ainda no segundo tempo, quando ficou em vantagem numérica. Número de jogadores ali acima, o jogador do Flamengo expulsa o Plata. Daqui a pouco a gente fala sobre a expulsão, mas vamos falar sobre a classificação, porque a pressão foi grande. Foi preparado todo um cenário de pressão para o Flamengo. A expulsão também condiciona o jogo, mas esse cara que a gente viu agora há pouco, o Rossi, foi sensacional. É bom frisar, hein? O Rossi nesse mata-mata foi fundamental para o Flamengo. Falhou no tempo normal contra o Estudiantes, garantiu nos pênaltis e hoje, mais uma vez, jogador que brilhou, fez várias defesas importantes. E é bom lembrar também, hein? Lembra aquele último jogo na fase de grupos do Flamengo, no Maracanã? Pois é, lembra da defesa dele já nos acréscimos que garantiu a classificação do Flamengo? É verdade. O Rossi, esse cara aí, ó, arrebentou, já é uma das principais figuras desse Flamengo, fundamental sim, para a equipe estar na decisão da Libertadores da América, mantendo vivo o sonho do Tetra. O Flamengo pode ser tetracampeão da América e se tornar o brasileiro com mais títulos na competição. Pode ter pela frente o Palmeiras nessa briga também. Vamos ver o que vai acontecer nessa quinta-feira, quando o Palmeiras precisa devolver pelo menos um 3-0 contra a LDU. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner, para a gente falar sobre essa classificação. Às vezes o pessoal banaliza o termo heróico, né? Mas olha, hoje, se não foi heróico, foi quase isso, hein, Calçade? Porque que segundo tempo complicado, hein? Tudo bem? Olá, William, olá, Fonte Esportes. A nação rubro-negra está em festa, mais uma final. É natural imaginar um jogo muito difícil para o Flamengo também. O Flamengo não foi à Argentina para ter um jogo tranquilo, sem ser atacado, nada disso. Ele sabia que iria sofrer bastante, tinha que jogar muita bola e, se possível, fazer um gol. Não fez, teve a expulsão e jogou desde os 60 minutos do segundo tempo com um jogador a menos. Aí se trancou definitivamente atrás, com 5 homens, 3 no meio de campo. E aí começaram a ocorrer as trocas do Felipe Luiz para aumentar a estatura da equipe. Por quê? Porque o Racing, o jogo do Racing, a bola mal toca no gramado. A bola ela viaja o tempo todo. Foram 67 bolas longas e 38 cruzamentos. Foram 20 cruzamentos a partir no segundo tempo. Então, assim, é um time que é incrível, assim, às vezes a pessoa está tão focada no jogo, né, tão tensa, que não vai prestar atenção nisso. A bola, quando vem pelo meio de campo, os jogadores de meio de campo não procuram um passe para o centroavante, para o meio. A bola escorre para um dos lados, para virar cruzamento. Então é um jogo em que não se trabalha por dentro o tempo todo nas beiradas. E o que fez o Felipe Luiz? Bom, eu vou marcar isso, mas vou marcar com atacantes, com jogadores que tenham mais qualidade para a saída. A gente até cogitava mais um jogador de meio de campo. Ele veio com o Plata, e poderia o Plata ter trabalhado um pouquinho melhor em reter as bolas longas do Flamengo, que elas existiram também. Ele não segurava, a bola voltava. Luiz Araújo por um lado, direito, Carrascal pelo lado esquerdo. Então o Flamengo tinha condições de passar bem a bola com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Carrascal, e velocidade com o Plata e o Luiz Araújo. E funcionou até a bobagem do Plata, porque o Plata merecia ter sido expulso, minha visão não. Mereceu tomar um amarelo. Só que ele foi juvenil. Você não faz isso na Libertadores. O árbitro está mal intencionado? Não. O árbitro, ele é ruim. Por quê? Se ele tivesse mal intencionado, ele teria dado os acréscimos correspondentes ao jogo, que seriam, no mínimo, 10 minutos, 12 minutos. Só a expulsão do Carrascal comeu 5 minutos do jogo, do Plata. E o que ele faz? Dá 6 minutos. Então, assim, ele matou o jogo, tanto que o Racing foi reclamar. E aí foi a virtude do Flamengo de fazer o tempo passar. O Flamengo está na dele, isso acontece o tempo todo. Mas
foi heróica pelas circunstâncias. E aí o árbitro, o Messa, ficou caçando uma expulsão no Racing o tempo todo e não conseguiu. Mas tá aí, o Flamengo na final da Libertadores e tem agora um mês para pensar em melhorar para disputar a final e ser campeão. Vamos ver quem que vem do outro lado. De 2019 para cá, já é a 4ª decisão de Libertadores aí do Flamengo. Foram 2 títulos, uma derrota e agora vai para a 4ª tentativa desse 3º título nesse período que seria o 4º na sua história. Eugênio Leal, foi mais sofrido do que se imaginava, até por conta da expulsão. Você já esperava um jogo assim, essa dificuldade toda para o Flamengo, que fez um bom primeiro tempo, hein? Tudo bem, Léo? Tudo bem? Boa noite para você, William, para os companheiros, fãs de esportes. Já esperava um jogo muito difícil, do nível que foi. É claro que ganhou mais dificuldade depois da expulsão, para mim, injusta do Plata. Uma segunda expulsão justa do Plata na Libertadores. Pois é, contra o Estudiantes. Tinha acontecido contra o Estudiantes e depois a própria Conmebol reverteu. Nessa daí ele foi realmente infantil, mas mesmo assim era para cartão amarelo, não era para ver ponto o que final. aconteceu e pronto. E um lance que o árbitro não viu. Ele não viu, foi o Bandeira que estava ali no momento envolvido do que deve ter falado para ele. Depois ele não viu também no vídeo e manteve o vermelho. Com relação aos acréscimos, é o padrão Conmebol. Por isso que funciona fazer cera em Libertadores e Sul-Americana. Eles não dão muitos minutos. Não dão. 6 já foi até um acima do que eles dão ao máximo. Normalmente eles dão 3, 4, quando muito 5, hoje passou para 6. Realmente, se fosse no padrão FIFA, você teria muito mais. No padrão que em algum momento foi adotado no futebol brasileiro, você teria 10, 12. Mas não é o caso das competições Conmebol. Eles dão muito poucos. Destacar a resiliência defensiva do Flamengo no momento mais difícil do jogo, especialmente do Léo Pereira. O Léo Pereira, claro, em primeiríssimo lugar, o Rossi, que foi uma barreira intransponível, fez grandes defesas, mostrou muita tranquilidade diante da pressão. Argentino já ambientado com aquele tipo de situação, mas o Léo Pereira, ele fez 11 rebatidas. Muito à frente, por exemplo, do seu companheiro de zaga, o Léo Ortiz, que fez bem menos. 11 do Léo Pereira, 6 do Varela, 5 do Pulgar. O Léo Ortiz apenas 4. Então foi o cara que ali atrás, da bola aérea, que toda hora passava, era uma bola voando atrás da outra ali. Junto com o Rossi, para mim, foram as 2 fortalezas da defesa do Flamengo, para sustentar o 0-0 e garantir a vaga na final. Bom lembrar aqui, né, já que o Eugênio citou a defesa, né, Birner, boa noite para você. Cara, povoando ali, ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso, impecável o sistema defensivo ali. Eu tô falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçado, Eugênio, aos fãs do esporte, e esse lance nas costas do Varela. Isso. Que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental e não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo, ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre.
Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente, tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... Acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento se confunde com o não jogar futebol. E acho que o Flamengo entrou para jogar futebol e aí vamos destacar o mérito do Felipe Luiz. Porque assim, durante essa semana, e a gente mesmo, acho que eu imaginava que o Racing talvez fosse produzir mais, não pintava o monstro como um monstro tão feio como muita gente pintou, mas assim, o monstro foi pintado de uma maneira terrível, né? Como se fosse o maior monstro da humanidade. E o Felipe Luiz tem todo o mérito do mundo de não ter embarcado nessa. Ele falou, não, eu não vou. Ele até testou ali, né, o sistema com o Saúl, muita gente dizendo até que a escalação poderia ser uma escalação com meio campo reforçado, e ele falou, não. Eu tenho mais time, eu tenho mais jogadores, eu vou jogar futebol. E o Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou futebol muito melhor do que o Racing, acho que no primeiro tempo. Aí, muito melhor, obviamente, aí vai do grau do que você vai avaliar em relação a potencial de um e de outro. Se você levar em conta os potenciais, tudo bem, você pode dizer que não foi muito melhor, foi um pouco melhor, né? Mas se você levar em conta o futebol jogado de fato, a maneira como os dois times produziram as jogadas de ataque, o Flamengo jogou melhor do que o Racing, não se discute. Claro. E o Racing fez aquilo que ele podia fazer, que ele tinha condições de fazer, que era ficar jogando uma bola na área atrás da outra o tempo todo, tentando os cruzamentos. É verdade que uma ou duas vezes quase conseguiu chegar à marcação do seu gol assim, mas então para mim tem muito mérito do Felipe Luiz na escalação inicial e na maneira como ele coloca o seu time para jogar. E também, aí o Calçade já explicou mais, nas substituições que ele faz depois da expulsão do Plata. Porque eu acho que ele, primeiro, aumenta a estatura, porque era óbvio, né, que ia chover muito mais bola na área do que já estava chovendo, e não estavam chovendo poucas. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás, né, coloca o Danilo, que é mais um jogador, o próprio Bruno Henrique podia auxiliar ainda mais nesse tipo de lance, nas bolas paradas, coloca um atacante mais rápido para puxar contra-ataque, e ele puxou um ali, só que foi parado num lance que até acabou gerando o cartão amarelo. Então eu acho que assim, dentro do que podia fazer, o Felipe Luiz fez tudo certinho. E também a gente sabe que se o Racing faz um gol e faz 1-0 e ganha nos pênaltis, ia chover crítica pro Felipe Luiz, porque chamou o Racing para ataque e tudo mais. Mas ali com a menos não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer, e ele fez bem, Podia não ter dado certo, porque a pressão de fato do Racing vira uma pressão muito grande depois da expulsão, que para mim é absurda, mas de qualquer forma eu acho que o Felipe Luiz, que foi tão criticado, né, e por isso que eu acho importante, depois do jogo contra o Fortaleza, que é uma loucura o que a gente vive aqui, né? Acho que ele teve muitos méritos nessa classificação do Flamengo à decisão. Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e ajudou a equipe ali de alguma forma, o quanto pôde, né? Buenas noches, Bruno Henrique. Bueno, Bruno, terminaron mirando la pantalla, cuánto faltaba, porque Racing se venía y ustedes aguantaban el partido. Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação e parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba, jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Muchas gracias. É isso aí. Jogou quando tinha que jogar. Resumiu perfeitamente o que foi o jogo. Perfeito. Jogou quando tinha que jogar, defendeu quando tinha que defender. É isso. Botou o slogan da torcida. É isso aí. Fala, Calçado. Um grande poder de síntese. Raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão. Parece até aquele slogan de torcida uniformizada. O que eu falo, a torcida canta no Maracanã. Mas
Cara, assim, agora a gente tá falando em cima daquilo que deu certo. Claro. Né? Claro, assim, não é que o Flamengo não passou sufoco, passou muito. Agora, a forma de jogar do Racing, totalmente assim, assimilada, estabelecida, e a tentativa do Flamengo foi controlar isso. Sim, chega a impressionar o número de bolas que o time cruza e as bolas longas, precisando de jogar em casa. Então, assim, é uma tentativa de uma única forma, bola na área. E como falou o Jean, o Felipe Luiz colocou quem ele tinha mais alto. Porque facilita, obviamente. É o tempo da bola, posicionamento. Mas quando você tem jogadores mais altos, aí entra o Emerson Royal, entra o Bruno Henrique. Né? Isso, mesmo na segunda leva de substituições. Porque a primeira já é com Danilo e Bruno Henrique. Danilo já para trancar, para ser um quinto zagueiro. Acho que a única crítica a ser feita no momento em que rola as primeiras substituições, Calçade, é que ele estava defendendo muito bem as bolas aéreas, que aliás era algo que o Flamengo nem fez no primeiro tempo, depois das substituições. Só que estava deixando todo o rebote ali na entrada da área. Você tinha uma linha de 5 muito bem formada, ali os jogadores emparelhados, mas não tinha ninguém para pegar aquela primeira bola de sobra. E foi assim que, nos minutos iniciais das substituições, o Racing criou. Mas, de maneira geral, acho que foi muito São jogos diferentes. Até a expulsão é um jogo, depois a expulsão é outro. A gente está falando muito desse outro... E do Racing também, né? Do Racing os jogadores também. que ele tira do banco são jogadores com outra característica, né? O Racing apostou muito hoje na parte física. Então, por isso ele vai com o Moura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando. É verdade. Sim, mas ele jogador de driblar para poder cruzar. Exato. Mas que ele tem um contra um que o Conec não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing. Lembrar que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado. Que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi: vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí, nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10 segundos para terminar o jogo, a bola passou, cabecearam e fez o gol. 42 cruzamentos nesse jogo. Esse é o grande mérito do Flamengo. Porque como o Racing não tem qualidade para enfrentar o Flamengo, estou falando de elencos incomparáveis, um time com padrão assim, europeu, quando a gente olha a qualidade individual, contra um time medíocre da América do Sul, quando a gente olha a qualidade individual do Racing, mas o time do Racing com muita personalidade, sem jogar uma final de Libertadores desde 67, com um técnico mítico para a equipe, superando mata-mata atrás de mata-mata desde o ano passado. Fez muito Racing. O que o Racing tinha que fazer? Tinha que achar um gol. Porque se ele acha um gol, ele passa a apostar no ambiente do Eurocilindro. Aliás, uma coisa que eu quero destacar no primeiro tempo, a gente olha o começo do jogo, a torcida do Racing enlouquecida. Sim. Quando tem 25 minutos, você não tiver a torcida do Flamengo. Porque o time do Flamengo gelou o Eurocilindro. Foi frio, né? Esfriou o Eurocilindro, jogando muita bola, porque conseguiu segurar a pressão. E se achasse um gol, aí ia apostar no que o Flamengo sentiu de dificuldade contra o Estudiantes, na questão emocional do jogo e no ambiente. Então começou a cruzar a bola. Isso, vai se acha uma. Aqui, bate dali e entra. Pode acontecer. E aí, o futebol tá cheio disso. E aí o que você Aliás, destacou. o Rossi fez também uma defesaça naquele um dos primeiros cruzamentos do Nas Racing. costas amarelas. Foi a mais difícil de todas. Porque ele foi buscar aquela bola no cantinho, rente à trave, né? Foram 28 cruzamentos do Racing no jogo, tá? 28. 38. 38? 38 cruzamentos. 38. E a aposta do Racing nisso daí também que a gente tá vendo, né? Que é muito bonito a gente ver, mas que é proibido. Que ano passado vários clubes fizeram e todos eles foram punidos, uns mais, outros menos. Os argentinos menos. Mas em dificultar a chegada do Flamengo no estádio, atrasa o jogo, foguetório com fumaça, atrasa mais um jogo. Tudo isso é criar um ambiente, é usar todas as artimanhas possíveis, sabendo que na bola era inferior. Mas acho que a grande evolução do Flamengo, em relação à fase anterior, quando sucumbiu e conseguiu a classificação diante dos Estudiantes ali no sufoco dos pênaltis, é que o time teve mais equilíbrio emocional. O time em geral. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mais ou menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza?
É isso aí, nação rubro-negra. Flamengo tá na final da Libertadores da América. Foi suado, foi sofrido e foi contra tudo e contra todos. Aquela expulsão do Plata, na minha opinião, não teve nada a ver. O juiz podia muito bem ter dado um amarelo, tanto que aqui no futebol brasileiro esses empurra-empurra, esses agarra-agarra, jogador brigando pra lá e pra cá. Geralmente, assim, na primeira vez o juiz dá uma advertência com cartão amarelo e acabou. O juiz ali quis acabar com o jogo ali, né? Deu um vermelho ali pra mim de forma muito injusta do Plata. Mas ali o Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo para não sofrer tudo que sofreu aí nesse segundo tempo com a expulsão do Plata. Lógico, a expulsão condicionou muito do jogo depois aí que o Racing ficou muito chuveirinho na área, muito escanteio, muito querendo uma bola ali achada no meio da área, porque o time não tem a qualidade que o Flamengo tem. Tanto que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu construir muitas jogadas ali, perdeu um gol incrível assim com a Arrascaeta, que se estranha, né, dele perder um gol assim, mas no final deu tudo certo. O Flamengo conseguiu suportar a pressão do Racing, conseguiu jogar com um jogador a menos e tá na final da Libertadores aí, praticamente aí com uma mão na taça aí, só esperando o resultado do jogo de amanhã entre Palmeiras e LDU. Mas é isso aí, nação. Flamengo na final, todo mundo feliz aí. Eu quero saber de você, torcedor, fez alguma promessa aí se o Flamengo chegasse na final? Fez alguma loucura para poder ver esse jogo aí? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião e a sua história. Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.